Olá, queridos, graça e paz. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus. Passei 14 anos no sistema religioso evangélico, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus, e estou desde 2018 propagando essa graça maravilhosa que liberta nossos queridos irmãos evangélicos desse sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Você sabia que diabo nunca foi um ser espiritual? Sempre foi um adjetivo, uma figura de linguagem. Diabo, na verdade, é o sócio da maioria desses pastores. Você sabia que inferno sempre significou sepultura, lugar dos mortos? Que o inferno falado por Jesus foi o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Nesse lixão, nesse crematório, jogava-se animais e pessoas mortas, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Hoje é um ponto turístico de Israel. Você sabia que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, se referindo à grande tribulação que foi em 70 AD? Como nós fomos enganados e como nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados. Você sabia que salvação na Bíblia se referiu à salvação ou condenação da grande tribulação de 70 AD? Você percebeu aí, você que é evangélico, evangélica, o quanto você está sendo enganado por esse sistema? Você sabia que pecado era transgressão de leis? Zacarias 3,9, Deus disse: removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. Quando esse dia vai chegando, João, quando vê Jesus, o que é que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira ou que deixa o pecado do mundo? Que tira. Quando você diz que é pecador, você diz que Deus não removeu e que Jesus fracassou. Ele até que tentou tirar, mas ele não conseguiu tirar o pecado do mundo. 1 João 3,4 diz: pecado é transgressão de leis, das 613 leis da Torá. Romanos 10,4 diz: o fim da lei, o fim do pecado foi Cristo. Paulo, quando compreendeu isso, em Romanos 5,8, ele disse: quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Paulo e os demais judeus viveram o período transitório. Antes da cruz, pecadores, 613 leis da Torá. Depois da cruz, Paulo disse: quando ainda éramos pecadores. 2000 anos depois, o sistema religioso ressuscitou o pecado. Hebreus 9,26, Paulo disse que ele aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, uma vez por todas. Aí os pastores, para dizer que você é pecador, ele cita 1 João 8, que diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Só que ele não ensina aquele quem? João, o judeu está dizendo para os judeus que aquele judeu que não transgride uma das 613 leis da Torá, João está dizendo: ei, judeu, você está mentindo, você é mentiroso, mas o sistema religioso traz para os dias de hoje para enganar nossos amados irmãos evangélicos. Por isso que Paulo disse em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. O sistema religioso não tem interesse que você entenda a diferença de pecado com a carne errar o alvo humanamente falando. Matar é errado, roubar é errado, mentir é errado, adulterar é errado, mas não é pecado, porque pecado era transgressão de leis. Você tem que entender a diferença de pecado, que era transgressão de leis, com a carne errar o alvo, humanamente falando. O sistema religioso não tem interesse que entendamos dessa forma. Então, o pecado era transgressão de leis. Blasfêmia contra o Espírito Santo. É impossível blasfemar contra o Espírito Santo nos dias de hoje. Até porque seremos condenados a quê? Se inferno significa sepultura e o juízo de Deus foi em 70 AD.
A besta do Apocalipse foi Nero. O anticristo foi um movimento. A volta de Jesus foi Atos 2:4. Ele prometeu, João 14:28, eu vou voltar para vocês. Vocês quem? Os discípulos, todos aqueles judeus que creram que ele era o Messias de que os profetas profetizaram. Ele prometeu voltar e a volta dele foi Atos 2:4, quando o Espírito Santo habitou em toda a carne daqueles que creram que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. Então a volta de Jesus foi Atos 2:4. Agora a vinda dele trazendo o juízo, Apocalipse 14:7. O seu juízo chegou, verbo presente da época. Foi exatamente a grande tribulação que iniciou em abril de 70 DC. Línguas estranhas eram idiomas. Esse negócio de terra decanta lipa na chulipa é malandragem, gente. É picaretagem para enganar nossos amados irmãos evangélicos. Curas, demônios e ressuscitar os mortos não existem mais em nome de Jesus. Até porque Jesus de Nazaré não existe mais. Ele veio apenas para Israel. Está lá Mateus 15:24. Eu fui enviado apenas, se não, somente as ovelhas perdidas de Israel. A Bíblia hoje é um livro histórico, não é mais profético. Você está sendo enganado. Tudo na Bíblia foi para Israel e tudo já aconteceu. Agora é graças a esse livro aqui lindo, abençoado, maravilhoso, que nós conhecemos o nosso único e verdadeiro Deus, a manifestação de Deus para com o seu povo, Israel. Mas esse livro, desde 70 DC, passou a ser histórico, não mais profético. O futurismo é insano, assim como essa heresia desse pentecostalismo. É nessas mensagens que você vai assistir aqui no canal Acorda, Povo de Deus. Dá uma olhada nos testemunhos de pessoas que foram libertas do sistema religioso. E se você entender o Evangelho da Graça de Deus, mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja e você vai ter uma paz indescritível, uma paz que você nunca teve na sua vida. Agora você só vai entender se Deus tirar o véu da religião sobre você. Vamos à mensagem agora. Olha só o título dessa breve mensagem. Que vergonha, Augustus Nicodemos. Onde fica 1 Coríntios 9:18? Queridos, essa é a primeira mensagem de uma série de mensagens que eu vou colocar nessa nova playlist. Eu vou colocar a mensagem de um pastor pedindo dinheiro, vendendo um curso, e vou fazer essa pergunta aqui, ó. Onde fica 1 Coríntios 9:18? Vou botar já já. Agora vamos assistir aqui um breve vídeo dessa raposa com o nome de Augustus Nicodemos, que prega um evangelho inútil, que escraviza e que não salva ninguém. Todos os pastores, sem exceção. Eu digo pastores entre aspas, porque não existe mais pastores e muito menos profetas. Mas todos os pastores, sem exceção, os pilantras e os honestos, tem muitos honestos, todos eles pregam um evangelho inútil que escraviza e que não salva ninguém. Esse é o título dessa mensagem. Que vergonha, Augustus Nicodemos. Onde fica 1 Coríntios 9:18? Vamos assistir essa breve mensagem dessa raposa aí. Ao longo da minha vida de pastor, já vai lá uns 42 anos, eu percebi uma coisa muito curiosa, que cristãos que leem a Bíblia, ouvem pregações ao vivo na internet, elas sempre voltam com as mesmas dúvidas. Dá uma pausa, veja só, ele está usando uma estratégia para justamente introduzir o curso. Esses homens estão dormindo, ganhando dinheiro e pregando mentira e heresia. Então ele está usando ali uma estratégia, um marketing, para dizer que existem pessoas que estão sempre repetindo as mesmas perguntas. Passa ano, vai ano, e as pessoas continuam perguntando as mesmas coisas.
E ele usa isso para introduzir exatamente um curso para ganhar dinheiro, ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Ora, isso não é bíblico. Onde tem na Bíblia alguém que pregou o evangelho da circuncisão ou da incircuncisão e prosperou? Ele e muitos outros condenam a teologia da prosperidade, que é uma praga. Mas isso é o quê? Vender apostila, vender curso, cobrar para pregar, receber ofertas. E aí, isso é o quê? Isso é a teologia da prosperidade, como se não bastasse uma palavra herética que escraviza e que não salva ninguém. Final... Entra ano, sai ano, e elas vêm para mim fazer perguntas que já tinham feito no ano passado e no ano anterior, a respeito de alguns pontos fundamentais. Eu creio que o que falta é uma estrutura, uma formatação, um método que ajude as pessoas a fazer sentido da Bíblia. E aí elas mesmas podem chegar a algumas conclusões mais dúvidas para você. Foi para ajudar essas pessoas a ter um fundamento sólido para interpretar e ver o que é que a Bíblia ensina, que nós criamos a comunidade Vivendo as Escrituras. Lá na comunidade você encontra cursos inéditos meus sobre interpretação bíblica, introdução aos livros na Bíblia, além de um fórum onde nós participamos regularmente, respondendo perguntas e tirando dúvidas. Se você tem interesse, clique em Saiba Mais e venha estudar a Bíblia. Quando você clica Saiba Mais, aí está aqui, ó, vários cursos. Aí ele diz que cada curso desse, se você for pagar individualmente, dá um total de 5.297. Mas você vai ter todos esses cursos por apenas 12 parcelas de R$ 67,27 ou à vista por R$ 670. O camarada que tem milhões de seguidores bota um curso desse, você tem ideia quantos milhões de reais esse homem arrecada, coloca no bolso dele? Você percebeu aí a heresia, né? A teologia da prosperidade? Gente, nós sabemos que a graça é a única que se encaixa, a única que é perfeita. Mas eu tenho combatido esse sistema religioso que ganha dinheiro propagando o evangelho. E eles pregam um evangelho inútil que escraviza, que não salva ninguém e só pregam mentiras e heresias. Se eu fosse fazer vídeos aqui, cursos, apostilas, livros, e fosse ganhar dinheiro, isso seria um absurdo. Eu não teria coragem de fazer isso, gente. Quanto mais pregar uma heresia dessa, tudo isso aqui é heresia. Curso de teologia é heresia. Na medida que a Bíblia passou a ser um livro histórico, nenhuma pregação dessas evangélicas fazem sentido. Se você entender o evangelho da graça de Deus, se os pastores pregarem a graça, essas chamadas igrejas fecham, o povo fica feliz e os pastores desempregados. Então, ainda que fosse um livro, curso para propagar o evangelho da graça, já seria uma vergonha, um absurdo. Então você vê aí, ó, 67,27, 12 parcelas. Você percebeu aí que isso aí tudo, isso é um esquema, gente. Isso é uma organização, isso é um sistema religioso corrupto. Você que é evangélico, evangélica, você é só um número, você é só uma ovelhinha dentro desses apriscos com o nome de igreja. Esses homens são milionários. E qual é a base que eles têm isso, gente? Qual é a base bíblica? Onde é que tem na Bíblia alguém que pregou o evangelho da circuncisão ou da incircuncisão e que prosperou? Me diga aí, não tem. E aí? Olha só. Antes de entrar na mensagem, estou no meio da mensagem, estou finalizando, eu peço que você se inscreva no canal, dá um like, dá um joinha, compartilhe essa mensagem. E meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Esse é o título da mensagem. Que vergonha, Augustus Nicodemos. Onde fica 1 Coríntios 9,18? Eles se baseiam em pedir dinheiro nesse versículo aqui, 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Como assim Paulo disse? Ser rico, ser milionário, comprar iates, fazendas, jatinhos, carros importados, viajar. Foi isso que Paulo disse? Não. Para aquele que pregasse o evangelho, que viva do evangelho. Para quê? Que tenha uma alimentação saudável, que tenha onde dormir.
Apenas isso, gente. E na época tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação de 70 DC. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Salvo e condenado de quê? Da grande tribulação de 70 DC. Naquela época tinha um propósito. E Paulo, quando arrecadava dinheiro, era para pobres e necessitados. Não era para Paulo ter qualidade de vida, não. Ó, eles não, porque pastores, não existem mais pastores. Efésios 4:11, Paulo quando diz, e ele quem? Jesus de Nazaré, Paulo está falando, que criou ali um ministério, porque tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado, o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, de quem os profetas profetizaram. Aqueles que creram foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação de 70 DC. E os que não creram foram condenados. Mais de 1 milhão de judeus não creram e foram condenados à grande tribulação de 70 DC. Então, Efésios 4:11, Paulo está falando, se referindo a Jesus de Nazaré. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores para aquela época. Qual o propósito de um pastor nos dias de hoje, gente? Qual o propósito de um profeta nos dias de hoje? Não existem mais profetas. Todas as profecias já se cumpriram até o ano 70 DC. Então eu toco nessa tecla aqui, ó. Onde fica 1 Coríntios 9:18, que Paulo diz, logo que prêmio tenho? Que evangelizando, Augusto Nicodemos está evangelizando, não é? Ele está pregando o evangelho. Propõe o quê? De graça, o evangelho de Cristo. Repito, na época tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. E hoje, qual é o propósito de pregar esse evangelho? Enricar, gente, só isso. Então veja outra tradução. 1 Coríntios 9:18. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente. Os pastores não pregam esse versículo, gente, porque vai contra tudo aquilo que eles pregam. Olha o que diz Romanos 1:16. Porque não me envergonhe do evangelho, disse Paulo, uma carta aos romanos. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para salvação. Salvação de quê? Da grande tribulação de 70 DC. De todo aquele que crê. Primeiro os judeus e primeiro do judeu e também do grego. Então você vê que tinha um propósito na época. Hoje qual é o propósito que tem? Quando você entende uma palavra dessa, você tem a sua mente salva desse sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Você não passa nem mais na calçada. Meu querido, minha querida, basta você entender que inferno significa sepultura. Todas as pregações evangélicas caíram por terra. Basta você entender isso, porque você vai dizer logo, nossa, se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo na terra? Mas os evangélicos não conseguem viver sem um Satanás. Já nasceram dentro de um sistema. Todos nós já nascemos dentro de um sistema. Nós ouvimos durante décadas tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades nas nossas mentes. Isso aqui, ó, Jesus dizendo lá para os discípulos, para os 11, e disse, ide por todo o mundo de Israel, terra de Israel, pregai o evangelho. Repito, que evangelho? Paulo não tinha sido levantado, o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. Aqueles que creram foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação de 70 DC. Eles obedeceram o que Jesus falou. Quando vocês verem Jerusalém cercada de exército, saber que está perto a sua destruição. Quando vocês verem Jerusalém cercada, os que estiverem na Judéia, no centro de Jerusalém, onde houve o grande conflito, fujam para os montes. Oi, quem obedeceu? Aqueles que creram, automaticamente foram salvos. Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Salvo de quê?
da grande tribulação de 70 DC. E quem não crê será condenado. Viu aí? Salvação e condenação da grande tribulação de 70. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Perfeito e eterno. A maldade do homem nada mais é do que a carne ativada, fazendo a vontade de Deus. Pois o bem e o mal pertencem a ele. Tudo isso aqui é mentira. Diabo, inferno, últimos dias, salvação, pecado. Dízimo é uma aberração. Blasfêmia contra o Espírito Santo, impossível. A besta foi Nero, o anticristo foi um movimento. A volta de Jesus foi Atos 2:4. O juízo dele, de Deus, foi Apocalipse 14:7, ele vindo com as nuvens. Nuvem significa juízo e todo olho o verá. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a vinda dele, não a volta, a vinda dele trazendo juízo para Israel. Línguas estranhas eram idiomas. Esse negócio de terra decanta ali para na chulipa é picaretagem. Curas, demônios e ressuscitar os mortos não existem mais. Eu tenho várias mensagens que falam sobre isso. A Bíblia hoje é um livro 100% histórico. E a insanidade do futurismo e essa heresia desse pentecostalismo. Como os evangélicos estão sendo enganados. Como é fácil enganar nossos amados irmãos evangélicos. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal. Dá um like, dá um joinha, você já está ajudando o canal. Compartilhe essa mensagem. São 70 milhões de evangélicos no Brasil que precisam ouvir uma mensagem da graça de Deus. Meu canal de comunicação continua. Acorda, povo de Deus. Esqueci de botar o S aqui. Numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz, queridos.